Olá, sejam bem-vindos! Está começando um novo episódio do Conexão Ágape Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já se inscreva aí para você aproveitar aqui todas as histórias sensacionais que nós já mostramos e também não perder nenhuma. Então, se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para você receber a notificação e toda vez que chegar um vídeo novo, você vai assistir e não vai perder nenhum. Bom, hoje, como todos os outros episódios, é um episódio especial. A nossa convidada de hoje é a Débora Escola. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, bom dia. Bom, a Débora hoje ela está aqui porque ela também vai compartilhar conosco a história de vida dela, né? Débora é cristã, ela é profissional na área de marketing, né? E também podemos dizer que ela é uma boa influenciadora na internet. Você tem muitas coisas para compartilhar com a gente hoje. Tenho sim. Bom, então, Débora, conta pra gente hoje um pouquinho, assim, da sua história de vida, né? Eu admiro o seu trabalho e é por isso que eu chamei hoje você aqui. Eu falei, vou convidar a Débora, gente, porque eu conheço a Débora da época da escola, né? Da faculdade. Nós fizemos faculdade, aí ela saiu para novos projetos de vida, né? Mas aí você acabou indo para a área de marketing. Eu formei em jornalismo e você foi para a área de marketing, né? E eu acompanho o seu trabalho na rede social e eu acho sensacional. E tem algo que eu acho legal no seu trabalho, é que você é muito autêntica, né? Hoje a gente vê a internet as pessoas mostrando aquilo que elas não são. E você, pelo contrário, né? As pessoas que te seguem ali na sua rede social, porque elas vê uma realidade, né? Você mostra o seu lado maternidade, você mostra o seu lado esposa, você trabalhando, toda a sua rotina, o dia a dia e também o seu trabalho sério, né? Então, vamos compartilhar hoje aí. Mas antes, eu quero que você fale qual que é a sua história de vida, né? Você é cuiabana? Você é aqui de Cuiabá? Então, Geise, né? Geise, a gente, né, já teve uma longa data de amizade e também admiro o seu trabalho, Geise. Mas, assim, eu nasci no lar cristão, né? Já passei por várias igrejas. Eu acho que o senhor aí me colocou num propósito que eu tô descobrindo ainda. Desde criança, eu sempre amei um flash, uma luz, uma câmera, uma ação. E quando eu decidi fazer jornalismo, eu achei que eu ia ficar, né? Mas, assim, eu sempre gostei de inglês. Inglês, assim, foi uma paixão também. E aí eu falei, não, eu vou ser professora de inglês. E nesse de jornalismo e professor de inglês, quando eu estava na FISC, eu tive a oportunidade de fazer letras em inglês e português. Legal. E aí eu comecei a dar aula de inglês, né? Hoje eu tô como professora integral de inglês, sou cuiabana. Hi, teacher. Né? Hello. Fui pra Inglaterra, fiz intercâmbio para melhorar o inglês, né? Realidade super diferente, mas o melhor país para se viver é o Brasil. E Cuiabá é maravilhosa, né? É a minha cidade. Eu falo assim que nunca comi cabeça de pacu, não gosto. Mas não saio daqui, não precisou da cabeça de pacu. Né? Legal. E como que foi a sua trajetória cristã? Quando que você, assim, teve um momento que você pode dizer, eu tive um encontro com Deus e esse é o meu caminho, é isso que eu escolho para minha vida? Então, como eu disse, desde que eu nasci, né? Eu nasci num lar cristão e aí já fui com a minha avó, eu ia para uma igreja, com meu tio ia com a outra, com a minha mãe com uma. Eu sempre sabia que era com Jesus que eu queria andar. Amém. Só que, nesse intervalo que eu falo, que a Bíblia diz que a juventude, tudo é vaidade, né? Sim. Que a gente tem que preocupar para que quando ficar velho não tenha se arrepender, não venha se arrepender. E até então, assim, era um pé com Cristo, mas querendo conhecer o mundo, né? Quando eu era jovem e cheguei aí em festa e ficava deprimida, falava, gente, aqui não é o meu lugar. Então o Senhor sempre falou no meu coração. Mas por curiosidade, como toda adolescente, jovem, né? Eu fui criada num lar que não era opressivo. Tipo, a minha mãe foi aquele tipo de pessoa que sempre falou, ó, o caminho é esse. Você escolhe. Mas você tem toda a liberdade. Quando fizer 18 anos. Até então a gente não podia fazer nada. E com 18 anos a gente, né? Eu fui em Jerônimo, famoso Jerônimo. Cheguei a namorar pessoa que não era cristã. Mas sempre sentindo assim, não, tá errado. E aí, não preenchia, e aí, por incrível que pareça, por isso que fala que estar na igreja não é ser crente. Isso. E estar na igreja não significa salvação. Mas tem que estar na igreja. Sim. E eu conheci meu esposo, fazia jornalismo. Ele falou, não vai dar certo, não, e tal. E aí, Deus me colocou ali, no mesmo lugar que ele trabalhava, que era no Shopping Pantanal, pra fazer marketing. Então, a gente voltou junto. E aí, Deus colocou a gente
foi confirmação de Deus para casar. E ele também tava assim, pé na igreja, pé no mundo. E, resumindo... Crente Raimundo. Nós dois estávamos meio Raimundo, tava precisando de uma conexão com Deus. E aí, nisso tudo... com 25 anos de idade, eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, ter uma casa, um carro. E tudo que eu ganhava, assim, parece que não tinha, sabe? Parece que as coisas eram vãs. Sim. E aí, por incrível que pareça, quando a gente se casou... E aí Deus realmente falou assim, agora é hora de trabalhar. E juntos, foi aquele momento que o Senhor falou, agora você não sai mais. Que bênção. Agora, e aí em pouco tempo, durante 25 anos, o que eu não consegui, Deus me deu em 3, 4 anos. Olha. Que foi minha casa, o carro, né, o casamento cristão, porque até então a gente serve o Senhor juntos. E fiz meu intercâmbio, que era coisa de viajar pra fora, e fui pra Londres. E aí o Senhor deu filhos, né, que também a gente queria. Então assim... Quando realmente eu abri meu coração e falei, não, chega, né? Não chega de ser aquele crente que fala que é crente e não é. Até porque eu sempre quis me vestir como... fala assim, não que a modéstia seja a roupa em si, o coração... Mas eu falava assim, eu queria vestir que a pessoa me olhasse e falasse, você é crente? E até isso Deus... Tem uma identidade, né? Isso, até isso Deus preparou. Então foi, por incrível que pareça, eu nasci na igreja, mas com 25 anos que o Senhor realmente tocou no meu coração e mudou minha vida. E que benção que você hoje tem como compartilhar essa história, porque muitas vezes as pessoas, elas acreditam que estando na igreja, cumprindo a agenda, cumprindo ali aquele ritual, né? Sim. Que a pessoa se torna religiosa. Eu estou indo, está tudo certo. Não, a vida da gente só tem uma transformação quando a gente encontra verdadeiramente com Deus e aceita. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Eu estou te mostrando um bom caminho. Sim. Então, se você disser sim para mim, todas as coisas vão se encaixar, né? E essa questão também de a gente ficar buscando aquilo que a nossa mentalidade acredita que é certo. Às vezes nós temos bons planos, mas a gente deixa Deus de lado e os planos não saem tão perfeitos. Então, foi isso que aconteceu com você. E nem flui, porque até então eu queria, mas eu nunca me planejei, eu nunca guardava dinheiro, eu ia na igreja, mas não era por comodismo, sabe, aquela questão, eu já acostumei, os meus amigos tá lá, o pessoal tá lá, mas meu nunca, estilo assim, de vida, né? Sim, o que eu tenho a oferecer, o que Deus quer pra mim? Né? Propósito individual, e né? E foi isso que fez a mudança. E assim, não olhar para os homens, né? Porque a igreja tem muita falha, assim como fora da igreja, assim como na família da gente. E perfeita eu não sou. E sei que tem bastante falha, mas o Senhor vai moldando. E o mais importante é reconhecer que a gente precisa melhorar e olhar para Cristo, né? Porque Ele é o espelho nosso. Então, eu tô tentando, né? Sim. Eu acredito que quanto mais você tem que orar, tem que ler a Bíblia e muita paciência. Sim. Porque, principalmente quando você vira mãe. Aí, se você não tiver paciência, você tem que clamar a Deus bastante quando você vira mãe. É um conselho que eu dou, assim, quando as mulheres, todo mundo é lindo, maternidade, mas mudando de assunto já, muita paciência. Porque a gente fala assim, quando eu tiver meu filho, vai ser assim, assado. Nunca. Mas a realidade é terrível, viu? Você também foi igual eu de pagar a língua? Porque eu, quando eu não tinha filhos, né, às vezes a gente olha a educação, por exemplo, né, com a maneira que a mãe cria ou educa um filho. Quando eu tiver o meu, jamais eu vou deixar ele fazer isso. Nossa, com certeza. Hoje eu olho e eu falo assim, nossa, eu já falei isso antes. Hoje eu escuto de alguém. E aquela coisa de pegar birra, sabe? Da gravidez, você não pode pegar birra de ninguém que parece, verdade. Seja físico ou a personalidade. Sim. E eu fiquei grávida na escola e tinha um aluno que, meu Deus, eu não podia olhar pra esse menino fazia de tudo pra eu passar raiva. E aí eu tive o João Marcos e ele é literalmente igual o aluno, no estilo de fazer as coisas. Coisa que você tinha birra da pessoa. E eu falava assim, se eu tiver meu filho, vai fazer isso. Então, assim, paguei tudo mesmo. Assim, tem hora que... Então, assim, e quando você... A minha trajetória, quem me segue ou quem quiser conhecer também a Deb Escola, vai ver que essa questão que você falou de ser o que você é e não querer mostrar só um mundo maravilhoso do influencer, porque às vezes tem mães que estão passando a mesma coisa. Sim. Tem mães que se cobram muito, se julgam muito, que nem meu caso, né? Acho que você viu um pouco aí. Você ir para um lugar, né? Tem criança que é tranquila, né? Não adianta tomar Rivotril, sertralina na gravidez, que não vai acalmar do mesmo jeito. Um calmante, eu acho que é o jeito da criança. Mas ser mãe, eu acho que é a parte mais difícil. Mas não ser mãe, ganhar o neném. É você... Essas regras todas que tem que ter. A educação, você ser firme. Né? De você falar, não. E ela obedecer. Eu acho que isso é o que é mais difícil hoje pra mim.
né? Porque até então, às vezes, eu acho que eu sou permissiva, né? Meus pais brigam muito comigo. Falam assim, você tem que ser mais dura, eles não obedecem a você. E eu acredito um pouco porque a gente abraça muita coisa. Sim. E quando você abraça muita coisa, é aquela coisa. Quando você quer fazer tudo, você não faz quase nada. Sim, é verdade. E aí, priorizar o que é mais importante, porque o resultado não é agora, Sim. é depois, né? A maternidade não é agora. É quando ele crescer que vai ter toda aquela marca e dizer assim, o que você realmente passou pra ele, né? O que ele se tornou vai ser muito da mãe e do pai, né? A gente põe a mãe da mãe e do pai. Então, tem que pesar isso aí na hora de ter um filho também, não é só ter, não. E dar tudo, não. Tudo é mais a educação. Sim, a própria Bíblia fala sobre disciplina, né? Se a gente disciplinar o filho conforme a palavra de Deus, né? Para ele não se perder lá na frente. Fala que a vara, né? Tem que usar a vara de vez em quando. Porque a gente disciplina porque a gente ama. Se a gente não disciplina, falar tudo sim, 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 é sinal de que a gente não está demonstrando amor pelo filho. E hoje você olha para trás, você é um exemplo disso, que você foi bem disciplinada. Sim, você foi bem educada pelos seus pais. Se eu me comparar com a minha mãe, eu tô assim 20% em relação a ser mãe, viu? Porque a minha mãe era daquela assim que ela era muito brava, dura, e eu era uma criança difícil. Então, hoje eu acredito que seja espelho do que eu era, mas ela era bem, ela era dura, e ela falava e ela mostrava também, né? Então, ela sempre quis o melhor pra gente. Ela sempre dizia assim, eu não tenho pra dar, ao contrário da minha casa. Hoje a gente tem, assim, a gente fala, olha e fala... Esse dia em casa, meu marido tava falando, olha esse quarto aqui, tanto sapato jogado no chão. Antes a gente tinha um só, né? Era um pra escola, era só o mesmo sapato. E hoje a gente tem um monte. Então, o que a gente não tinha, mas a gente tinha de educação. A minha mãe, o que a gente não tinha de roupa, de sapato, de comida, de carro, porque não tinha carro, andava de ônibus. Mas tinha aquela coisa, vai dormir na hora tal, vai comer sim. Não vai fazer, se fazer vai apanhar, e chegava em casa e apanhava. Então, eu agradeço muito pela educação da minha mãe, assim. Eu tô precisando melhorar isso aí. Mas eu acredito, assim, que são tempos diferentes, Sim. né? Eu, quando eu era criança, por exemplo, não tinha internet. Então, eu fui uma criança que brincou muito na rua. A preocupação da nossa mãe era arrancar a gente da rua. Porque era muita brincadeira. Então, hoje, a preocupação, eu acredito, que é a internet, né? Porque tá tudo ali. Quando a gente deixa o filho só no quarto, com uma tela na cara dele, dá uma sensação que ele está calmo, mas a criança não nasceu para viver dessa forma, calmo, né? E o que ele está vendo ali naquela tela? Essa que é a preocupação, né? Porque a gente educa, a gente disciplina e a internet está lá. Vai saber o que ele está vendo ali. Então, você tem essa preocupação com seus filhos também? Tem. O João, tudo que ele vai ver, ele fala, mãe, pode ver, que nem agora ele quer jogar um jogo lá, o Zubabão, que é um jogo, acho que né? E eu, não pode. Mãe, mas eu já sou grande. Não pode. Então pede pro seu pai. O pai já sabe que é não. O pai, ele já tem mais bloqueio com o pai. Assim, não, meu pai não vai deixar. Comigo ele já, né? Mas não. Ele obedece, tem 7 anos, mas essas coisas ele sabe que não pode, né? Sim. E já o bebê já é aleatório, aquele dedinho ali. Então você tem que ficar cuidando que realmente a internet vai direcionar para aquilo que ele clicar, né? Entendi. Então parece inocente, mas não é. E como foi sua trajetória? Você casou com quantos anos? Você se tornou mãe com quantos anos? Então, eu sempre gostei de estudar, né? Sim. Baixinha, né? E eu sempre tive o objetivo. O que minha mãe falava era assim, estude, né? Então, eu sempre gostei de estudar. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar. Sabe aquela pessoa assim, quando eu fizer 15 anos a carteira de trabalhar? No meu aniversário eu fui tirar a carteira de trabalho. Olha só. Porque eu achava o máximo. Uma coisa que minha mãe me ensinou também é a questão do trabalho, né? Ela trabalhava muito. E aí eu fiquei super feliz, eu lembro, com a minha carteira de trabalho. E comecei a trabalhar com 15 anos, né? Fui adolescente aprendiz. Indico para os pais, né? Que querem que os filhos já tenham uma experiência financeira. Procurar uma instituição séria, né? Que nem no caso meu foi a USA. E já comecei a estudar. Que a USA dava bastante emprego, né? Quando a gente queria o primeiro emprego. Né, você tinha benefícios e ali foi que eu comecei a trabalhar mesmo. Mas desde criança eu sempre fiz alguma coisa. E fiz faculdade de química, por incrível que pareça. E eu tinha 16 anos e na época eu falei eu queria ser rica, na né? Universidade Federal. Falavam que químico eu ia ficar rico. Eu falei, eu vou ser rica. E fiz, mas não segui. É uma coisa que não sei por que eu fiz, mas eu fiz, né? E nesse percurso fiz inglês e fiz jornalismo. Né? E nisso eu sempre sempre quis casar, né? Nunca fui aquela moça de querer namorar pra conhecer essas coisas de ter que experimentar e namoro o tanto que der, não. Eu sempre falei, eu quero casar. E nessa de querer casar, o João apareceu, né? E o João também tava num propósito, que ele já tava quase 30. E ele falou assim que ele já tava procurando uma moça e nisso a gente
foi se conhecendo e eu fazia jornalismo. E ele falou assim, não, o jornalista é muito aparecido. Você é parecida sozinha, você é jornalista, então não vai dar certo, olha que preconceito. Ele era machista, agora ele melhorou. E aí, Deus preparou o ProUni, né, na época, e passei 100% para onde ele trabalhava, que foi onde a gente noivou, né? E eu sempre quis aquele casamento de conto de fada. Ele falou, como é que pobre faz festa desse jeito? E aí juntamos 2 anos. E nesses 2 anos a gente fez a festa, casamos, né? Com 25 anos que eu casei. Por incrível que pareça, a mesma idade que a minha mãe. E ele é uma pessoa de propósito financeiro. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele, eu acho que a gente não tinha nada. Porque eu sou daquela que o que entra sai até hoje. E foi isso. E aí, Deus preparou a nosso casamento. Ele sempre me ajudando, assim, estuda, né? Fiz letras em inglês e português. Aí, nesse processo, a gente falou, vamos ter um filho, porque a gente já tinha um carro, né? Porque eu sempre pensei assim, tem que ter um plano de saúde, tem que ter um carro. Sim, como é que eu vou levar meu filho? A vida em família. Isso. E aí, a gente teve o João Marcos, mas ainda faltava algo. Sim. E na pandemia, que é aquela coisa, eu falei, não vou trabalhar na pandemia, eu tenho um bebê, eu quero curtir meu bebê. Porque o João Marcos eu não curti quando ele nasceu. Já deixei com a avó. E eu falei, não, mas eu não consigo ficar em casa. É muito... Eu admiro mulheres que nasceram para ser donas de casa. Literalmente. Que adoram cuidar dos seus filhos, vestir aquela... Parece bonequinhos. O marido, ela põe a gravata, ela veste literalmente ele, ela faz a janta. E ela põe a criança para dormir 9 horas, sabe? Essa mãe tá de parabéns. Mas eu acho que tem outros estilos de ser mãe também, que é o meu, não é esse. Sim. E nesse processo, eu falei, não vou ficar parada, sua mãe, eu vou enlouquecer. Toda hora lavando louça, eu vou enlouquecer. A rotina, né? Não, e se só criança no seu pé, não deixar eu fazer nada. E surgiu a oportunidade. Eu falei, eu sou formada em marketing, eu fiz um pouco de jornalismo, eu adoro televisão, adoro internet. Eu sei, falo muito com as pessoas e hoje em dia elas precisam de um direcionamento. Sim. Que é o quê? Com tanta informação, hoje em dia essa questão de família, o que é realmente você ser feliz dentro do seu propósito. Sim. E aí surgiu a oportunidade de ajudar empresários, porque como eu fiz coach de vida no comércio. E nesse eu falei, vou ajudar empresário, né? Vou pegar esses micro que estão aí começando e vou dar uma ideia. Não deu muito certo como coach, porque eu acho que a ideia de ser coach, nem eu tinha tanta experiência. Sim. E surgiu o influencer, né? E aí eu fui fazendo divulgação. A ideia era de comida só, que eu amo comer, eu sou magra de ruim. Mas eu como tudo que você imaginar. E nisso eu fui fazendo propaganda de padaria, de confeitaria, de bolo. E foi abrindo as portas, né? Legal. E aí eu tenho 2 anos que eu sou influencer digital. Meu propósito também é levar a questão de Jesus na nossa vida, né? Porque eu acho que é possível conquistar tudo que você quiser. Mateus 21, 22 fala que tudo que pedires em oração recebereis, né? E tem que saber pedir, porque Deus dá. E aí quando dá, você fala, não. E por que eu pedi isso? Não, o Senhor fala, primeiro pensa, mas Ele dá. Sim, né? É e Ele me deu. Tudo que eu pedi até hoje, Ele me deu. Amém. Né? E só que Ele fala, não pode ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem se influenciar fora do que você propôs. Do propósito. E é muito difícil se manter. Você pode ver que quem me segue ali não tem muita coisa que é divulgado em outros Instagram. Sim. Porque tem um filtro, né? Eu tenho que seguir um padrão. Você tem os seus valores, você tem seus princípios e o propósito principalmente. Porque né? daí ele perde. Ele perde. Se eu começar a fazer coisas que não é dentro do meu propósito, tem seguidoras que já comentaram que já seguia outras influências cristãs e que hoje não segue mais porque não tá mais dentro da linha Fugiu cristã. do foco, né? Às vezes a pessoa, depois que ela consegue o que ela quer, esquece, finge que esquece o propósito, fala, não, só mais esse, só mais esse. Exatamente. Só um biquíni, né? Só uma cerveja, só uma marca, eu nem vou beber. Mas e as outras pessoas que estão vendo, elas vão comprar. E você falou algo que é importante você esclarecer aqui sobre essa questão de influenciar, né? Hoje, como que você se sente tantas pessoas sendo influenciadas por você? Porque nós temos o nosso maior influenciador, que é Jesus Cristo, né? Sermos como Jesus Cristo é muito difícil, mas Ele é o nosso maior influenciador. Na internet, a gente vê muita coisa, né? Muitas coisas verdades e outras não. Mas você, como que você se sente olhando assim? Quantas vidas você consegue impactar através do seu trabalho, através do que você fala? Pessoas que relatam, que se identificam com o que você faz? Porque eu acredito que essa resposta que você tem, que você pode dizer, sim, eu estou influenciando pessoas. Se tá valendo a pena, né? Então, vamos para 16K, né? Eu sei que cada pessoa ali é importante, não é só número. Isso. A maioria são mulheres mesmo, mães e meninas, né? Alguns alunos, e eles cobram também, né? Então, eu acho assim, que a maior influência hoje é se você se valorizar, se amar como pessoa, como mulher, mãe,
você é capaz. Então, eles veem, assim, que eu coloco metas e eu tento cumpri-las. A única que eu não cumpri ainda, vou cumprir até mês que vem, é a academia. Que eu acho que é importante a gente cuidar da saúde, do corpo em si. Sim. Mas a minha influência nesse sentido, eu falei, eu vou voltar a dar aula, gente. Eu tô fazendo, eu fiz especialização em neuropsicopedagogia, né? Sim. Falei, em 2003, eu vou voltar pra sala de aula. E aí eles ficam acompanhando. E aí quando eu voltei, e todo mundo comemorou, e é isso mesmo. Aí vem alguém e fala assim, olha, eu comecei uma faculdade, né? Influenciado por você. Tenho empresárias que são parceiras minhas, inclusive fixa, que falam que se identifica com o meu perfil, porque é mãe também, porque posta, dá ideias, né? Eu também gosto de dar muita ideia. Sim. Às vezes você tá em casa e fala, meu Deus do céu, eu só tenho uma carne aqui, um arroz, o que eu vou fazer? Aí do nada eu posto lá um menu lá que eu inventei, ela vai lá e faz também, né? Que é o dia a dia, a realidade de muita isso, quando gente, tá doente, né? a criança tá doente também, o que eu tenho que fazer, né? E aprendo, às vezes elas me dão dica também, elas falam, olha, você vai ali, você faz isso, um xarope, um remédio, é uma troca, né? Sim. Eu sei que Jesus tá trabalhando porque tem um feedback positivo, não tenho haters, eu achei incrível Graças isso, a Deus. porque todo mundo tem hater, né? Fala assim, uma mensagem de ódio, uma crítica, eu não recebi, não mandem, por favor. Meu psicológico não tá preparado para isso. Mas não recebi, é incrível, muita gente fala que até gosta de receber haters, porque diz que são fãs, fã escondido, né? Mas eu não sei se é mas eu deixo caixinha de pergunta, eu deixo até crítica, mas não recebi nenhuma, graças a Deus. Então eu acho que eu tô no caminho certo. Que bom, né? Que bom. E eu vejo isso porque eu vi você começando ali, literalmente desde o comecinho, né? Divulgação por divulgação. Sim. Então, quando você vê, você tá chegando a 16K. Também. Então, quando você vê chegando a 16K, teve todo um trabalho por detrás disso. Porque não é somente aparecer, não é somente mostrar. Você tem toda uma estratégia, até porque é a sua profissão, né? Então, fala pra gente um pouquinho, quem quer, né, entrar nesse, digamos assim, nesse nicho. Porque hoje em dia as pessoas acham que é só colocar a cara dela ali e mostrar. Existe por detrás, além disso, um trabalho, uma estratégia e principalmente a responsabilidade. As pessoas elas precisam conhecer o que aquilo pode trazer de retorno para ela, tanto positivo quanto negativo. Porque às vezes as pessoas não se preocupam com o direito de imagem, não se preocupam com aquilo que elas estão falando, que pode repercutir algo, que pode trazer uma ação judicial para ela, né? Sim. Quando eu comecei, eu tinha 1.700, eu era meu Instagram pessoal. E quando eu comecei, tinha pessoas também que queriam começar na época, desde o começo, sempre teve alguém perguntando como é que faz, como é que é. E meu marido também me ajudou bastante, mas você tem que ter um filtro. O que realmente você quer transmitir? Porque depois que surgiu a pandemia, o influencer digital ele já existia, mas não era uma profissão. Até então era assim, artistas, pessoas famosas que realmente queria seguir. Ganhava alguma coisa ou chamava para um contrato. Então, quando eu decidi ser, eu falei, meu foco é mãe, é mulher, Jesus, né? E eu quero muito, muito, como que eu vou dizer? Eu queria saber como que era esse mundo, né? Por exemplo, eu acho que eu me dou bem no mundo digital, às vezes mais que o pessoal, eu fico brincando assim. E aí tem pessoas que até hoje, inclusive semana passada, uma moça veio me perguntar, como que faz, né? E eles acham, assim, um ficou chateado. Teve um rapaz que ficou chateado, porque ele achou assim, que era só, eu ia dar a receita. E ele ia brilhar. Mas não é assim. Eu falei pra ele, olha, hoje, pra você ser um influencer, vou dar o exemplo da menina. Sim. Ela falou assim, eu gosto de maquiagem, gosto eu queria dar dica de maquiagem e se vestir, porque eu me visto muito bem. Falei, pronto, você já achou o seu nicho, né? Não adianta você querer abraçar tudo, que ninguém vai querer seguir, né? A não ser que você seja dicas de Cuiabá, Várzea Grande, que já tem bastante, né? E depois você tem um conteúdo, você tem que trabalhar a edição, tem que aprender, não adianta, não tem, assim, não vem de graça. Qualidade, exige tempo, dedicação, você tem que aprender a mexer com aplicativos, porque qualquer coisa, ninguém quer só algo jogado, a menos que você seja famoso. Sim. Depois, eu acredito que aí você tem que fazer Media Kit, então é um processo. Né? Mas tem que ter um nicho. O seu Instagram, primeiro, trabalhar a biografia e o nicho que você quer trabalhar, né? E ser você mesmo. Não adianta você colocar uma cara, um personagem ali, até porque não vai sustentar muito tempo. Se você conseguir sustentar muito tempo aquele personagem... Até como dizem, tem vários vídeos, memes, que falam assim, que a influencer tá linda, maravilhosa ali, quando vê, fala assim,
que é essa mesma, né? É a mesma. Eu tento ser mais natural possível, uso uns filtros de vez em quando. Não, mas em termos de conteúdo em geral, você é autêntica, Não, né? Você sim, é eu mostro a criança chorando, eu mostro quando não dá certo. Esses dias, não sei o que eu fiz lá, que eu falei, pelo amor de Deus, que coisa. E eu dou dica que nós somos humanos, né? Isso. Né? Então, Essa que é a isso. palavra certa. Quanto mais real você for, mais humano você for, eu acredito que conecta mais as pessoas. E não insistir Isso. muito em querer que chegue logo esse sucesso. Porque quando eu comecei, pro chegar no 10K, foi ralado. Acho que foi 1 ano e pouco. E ali eu pedia para as pessoas seguirem tudo. Não insistir. Porque às vezes você vai ser chato, você vai perder, vamos supor, oportunidades. E às vezes você quer tanto uma empresa para ser sua parceira e Deus prepara uma melhor. Sim. Eu já tive, assim, querer tanto uma empresa e quando Deus preparou, eu falei, meu Deus, essa é muito melhor. E veio natural, veio através do que viu. Então, espera, faz seu trabalho, que vem o fruto. E essa questão de dica é muito preocupante quando a pessoa ela quer uma fórmula. Porque por detrás do seu trabalho existe um propósito. O que é pra você, eu posso fazer a mesma coisa, mas não vai ser na mesma intensidade, na mesma essência, porque o propósito é diferente. Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado. Tá dando certo ali, eu vou fazer também. Então, a pessoa ela se perde, né? Porque ela tá procurando o sucesso. E o sucesso, a gente sabe que ela é uma consequência de um trabalho que deu certo. Só que quando você começou, as pessoas hoje falam assim, Débora, dá uma dica. E não, você dá você compartilha algum conhecimento, alguma estratégia. Tipo, comigo aconteceu esse erro. Então, é melhor vocês não fazerem dessa forma, porque vocês podem errar. Sim. Mas o mais importante que você falou aqui, eu acredito, que é o propósito. O porquê eu faço isso, o que eu quero ter de retorno fazendo isso. Então, tendo isso, né, Débora, eu acredito que a pessoa, ela vai sair da mesmice, igual cantor sertanejo, cantores gospel. Já pessoas, todo mundo vai cantar porque tem um dinheiro, tem que ter um propósito. Por que alguns, eles alcançam mais e edificam mais a vida das pessoas e outros não? E é um dom, né? Eu acho que é dom, tudo é dom. Eu acho que você tem que olhar pra você e falar o que eu sou bom, o que eu quero. E que nem eu sou professora de inglês, eu amo inglês. Eu voltei pra escola porque eu não aguentei mais ficar longe da escola. Gosto de... As pessoas falam, pra que aprender inglês? Não vou fora do Brasil, isso eu ouço muito de aluno. E aí eu vivo postando como é que fala inglês quando você não sabe inglês fora do Brasil. É vergonhoso, né? Às vezes você fala no pra um copo de água, porque você não sabe que ele tá falando um copo de água, né? Então, assim... Yes or no? Aqui eu acabei de postar um meme e o rapaz, ele fala assim, two glass of water, glass é copo. E ele entende que é bebida, é o nome de uma bebida. Eu falo, não, bebo álcool, sou evangélico, né? Aí ele fala assim, então, poxa, onde que eu vou botar essa bebida, então? Então, é importante, eu gosto. E não abraça tudo, igual eu falei. Há um sacrifício por trás de tudo. Sim. Né? Igual eu falei, é lindo se eu pudesse ser sua mamãe, a esposa, 24 horas dentro de casa. Sim. Eu já abriria mão de tudo que eu sonhei e realizei até hoje. Mas eu tento conciliar. E aí, uma hora leva menino e dá o piti que dá. Outra hora é o avô que segura. Outra hora eu não vou, literalmente. Tantas parcerias eu já deixei aí de fazer divulgação ou coisas porque eu sei que não vai dar certo, eu tô cansada. E a gente tem que ter um tempo pra você também. Sim. Eu acho que é muito importante você trabalhar, porque o trabalho é o que sustenta você só vai conquistar trabalhando, mas também ter um tempo pra você. Eu sempre tento ter um tempo de qualidade, né? A gente vai pro parque, vai pro circo, vai em família. Em família, ou com as crianças. Eu acho que a criança, ela precisa de você. Ou vai jogar um videogame, ou vai fazer uma brincadeira, ou vai tomar um sol. Tem que ter. E você também, quando você vai num salão, quando você vai numa estética, que você tá tendo um tempo pra você. Não adianta só falar futuramente. O futuro a Deus pertence, né? Então tem que viver o hoje. Eu falo muito assim, viva o hoje da melhor forma. Aproveite, não fique só sonhando. Você tem que sonhar, você tem que guardar dinheiro se você quiser ficar uma velhice tranquila, mas se ela não chegar. Porque você não sabe, é Deus que sabe. Né? Eu tô hoje rindo, você tá aqui, a gente tá vivendo, tá no melhor momento da vida. Pode ser que 90 anos, nós estamos aqui fazendo outro podcast. Pode ser que não. Então, viva, não só sonhe. Viva, realize com sabedoria. Mas fala, Deus, é isso que você quer, me põe aí, deixa eu viver essa maravilha que você preparou pra mim. Mas viva hoje. Que legal. Fala aí pra gente, então, o nome da sua rede social, né? Pra quem tá acompanhando a gente lá, se inscreve lá. Se inscreve, olha só. Lá não é canal no YouTube, gente, lá é Instagram. É seguir. Fala aí um pouquinho dessas dicas que as pessoas vão encontrar lá no seu Instagram.
assim. A gente é meio laico, né? Fala laico, assim, meu Instagram é meio laico, no sentido de todo mundo é bem-vindo. Vai ouvir o que tá ali pra ser falado, sem grosseria, sem exagero. E meu Instagram é Deb Escola. Então, é só você colocar Deb com 2B, né? Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Deb Escola, você já vai achar, né? Bem facinho. E a maioria é Cuiabá VG, literalmente. E você tem dica também de onde ir. O que fazer, né, quando você não tá fazendo nada. Tem humor também. E ouvir um pouco mais Jesus pra dar uma paz na sua alma. Amém. E eu vejo lá que você gosta também de bastante dos TikTok, né? É muitos memes, muito engraçado. A gente ri bastante lá na sua rede social. E a gente fica conhecendo muitas coisas legais, né? As parcerias que você faz de roupa, de loja de óculos. Nossa, muitas coisas eu olho lá e falo, interessante, legal. Exatamente. Mas fala aí pra gente, então, sobre essa sua vida de teacher. Hoje você tá dando aula, como que você concilia o seu tempo com a maternidade, como que é? Função. Então, quando eu falei... que fala inglês quando uma mulher, ela está, assim... É busy woman. É busy... Busy... Woman. Viu? Busy Aprende aí, treina aí. É uma mulher muito ocupada, é uma mulher de negócio. Ou então, business woman, mulher de negócio, né? Mas, aqui, ó, gente, tá toda colorida, isso é vida de mãe, viu? É vida de mãe, porque o filhinho dela tá aqui com a gente. Ela tá com a Sandra, hoje a Sandra tá lá. Sim. Distraindo ele um pouquinho, brincando com ele. Não tem escola sábado. Não tem escola sábado, criança. Pois é, mas olha, eu sempre, que eu disse, eu sou apaixonada por inglês, já passei por escola de idiomas, escola regular, adulto, criança, e aí eu filtrei, falei, não, meu foco hoje é criança e na rede bilíngue. Eu acho que meu propósito hoje Deus colocou para tentar pelo menos ensinar pessoas a falar inglês, dou aula integral numa escola hoje, né? Bem puxado, só que daí eu tenho os intervalos que eu faço minhas divulgações, aí dá pra fazer uma unha ou coisa assim. E eu gosto muito mesmo, sabe? Eu acho que se eu pudesse, eu ainda vou influenciar pessoas a falarem inglês, porque eu acho que o inglês é universal. Sim, todo mundo precisa. Costumo dizer que vai pra Índia, fala inglês, vai pra França, fala inglês. E até português também, o português tá sendo um pouco alcançado. Mas é importante a gente fazer inglês. Falar o inglês, né? Conhecer outra língua, ser bilíngue, seja espanhol, outra língua. Você se sente mais seguro também e confiante para viajar. Eu acho que abre portas, né? Sim. Tem até, não quero viajar, não quero aprender inglês porque eu não vou sair do Brasil. Hoje, se você faz uma faculdade, você quer fazer qualquer coisa, se você tem um inglês, você já é diferenciado. Sim. Né? Porque, só dando um exemplo aqui, quando eu estava em casa na pandemia, teve uma empresa que me chamou por eu ser formada em marketing e falar inglês, para eu trabalhar em casa. Eu ia trabalhar de home care para uma empresa da Alemanha. Então, eu ia participar de reuniões, tudo online, eu ia fazer uma interseção entre os donos das empresas no Brasil com os alemães. E eu que tinha que fazer a parte da tradução. Em casa, durante 2 horas, mais ou menos, 3 vezes na semana, ia ter um salário bacana. E simplesmente por falar inglês. Então, vale a pena você investir no inglês. Sim, a pessoa, ela pensa... Eu acredito que, por mais que a pessoa pense assim, eu não preciso, todos nós precisamos, né? A gente vê grandes eventos, por exemplo, quando aconteceu em 2014 aqui no Brasil, né? Quando eu trabalhei na parte da imprensa, a gente teve que trabalhar com tradutores. Cada repórter que ia para fazer as entrevistas, né? Nós tínhamos que ir com os tradutores. Se eu soubesse falar inglês, a gente não ia precisar de tradutor, né? Então, assim, eu falo que a oportunidade, a gente cria ela. Sim. Quando tiver uma oportunidade, eu vou aprender inglês. Não. Eu estou aprendendo. Quando surgir uma oportunidade, como você falou, pronto. Eu estou pronta para essa oportunidade. E é nesse ponto que, às vezes, as pessoas se perdem, né? Eu falo esperando muito isso. Esperando a melhor oportunidade. Só vai fazer quem tem foco. No sentido, assim, eu só vou fazer inglês se eu realmente estiver indo para fora. Se eu quiser realmente trabalhar numa área que hoje fala inglês, né? E tudo na vida é isso. Eu só vou casar quando eu tiver sentido que eu quero casar. Eu só vou fazer uma faculdade quando eu realmente quiser fazer uma faculdade, sair da minha vidinha tranquila. O comodismo, né? Eu acho que o comodismo assusta muito a gente. Nada é fácil. Não é achar assim, vai ser lindo. Mas você vê o resultado, o fruto é muito bom. Muito bom mesmo. Estudem. Eu dou uma dica, estudem. Por quê? Eu, como teacher até então, né, feito letras, era um salário, gente. Olha, é bom estudar. Esse negócio de trabalhar também é bom. Mas estudem. Por quê? Eu fiz uma especialização de neuropsicopedagogia e essa escola que eu entrei, pelo fato de ser neuropsicopedagogia e até o estado, se eu fosse trabalhar, o meu salário é maior. Por conta disso, olha Sim. só. Então, e aí mestre, doutorado,
doutorado, lógico que eu não vou chegar a doutora, não quero enlouquecer, porque eu estudo demais, traz enfado, loucura. Mas estudem e trabalhem. Uma coisa que eu falo, não esperem de pai, de mãe, de tio, de herança, de nada. Porque é tão gostoso você falar, o que eu conquistei foi com o meu suor, né? Com o meu trabalho. Isso é dos antigos, desde que Adão e Eva foi expulso do jardim, é isso, trabalhe. Sim, trabalha. Né? Deus não vai mandar mais maná do céu só de Moisés. Deus falou que ele deixou uma terra frutífera, né? Sim. A terra, nós somos os trabalhadores, né? Se fosse só a sombra, né? Vale a pena, vale a pena. Mas então, hoje o que você pode deixar de lição ou até mesmo assim de conselho para as mulheres, Débora? Porque você é cristã e você tem uma vida atuante ali na rede social. O que as mulheres hoje se perdem no meio da rede social? Você acredita que quando a cristã quer parecer com as mulheres do mundo? Como mulher cristã, né, eu acho que a gente tem que olhar para a Bíblia, primeiramente. Eu sou de uma igreja da congregação cristã, hoje, que ainda tem uma doutrina. Quando eu comecei na rede social, eu me senti um pouco acusada. Falei, Senhor, será que você está fazendo alguma coisa errada? Saindo do propósito e um pouco, eu acredito que eu fui criticada no começo, porque não entendiam o que exatamente eu queria mostrar. Meu marido tá falando, daqui um dia você tá falando de make, daqui um dia você tá botando uma correntinha, daqui uns dias... Porque realmente existe esse caminho, né? Porque aí a Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E a modéstia cristã não está descrita. O que exatamente é essa modéstia? Né? Antigamente as mulheres usavam brinco, né? Maquiagem e choro era o que as mulheres tinham. Então, por que a gente não pode usar hoje? E dentro desse contexto, eu acredito que o que mais as cristãs em si que querem hoje estar dentro de uma internet Deus não vai te abandonar, não vai faltar trabalho para você, se você estiver dentro do propósito dele. O que vai acontecer é você realmente, você vai se queimar, você vai perder trabalho, seguidores, porque você já não é mais aquela mulher que propôs ser cristã. Tem uma Thalita, que é nordestina, que eu sigo ela é muito lindo o jeito dela trabalhar, né? Eu me inspiro um pouco nela também, pouco tempo que eu conheço ela. E é isso, é você mostrar o seu lar, você mostrar a sua igreja, você mostrar a educação que você está dando para seus filhos e mostrar que você é falho, tá? Com Jesus é difícil, sem Jesus é pior. Então, o que você não vai ver no meu Instagram são coisas fora da palavra, né? Sem a palavra, porque eu acho que Deus, ele prometeu estar com a gente tudo. Então, ele fala, se você for fiel, vou ser fiel. Então, às vezes, você fala assim, ai, mas tô sem ninguém quer fazer nada porque eu não ponho uma make, porque eu não faço uma fantasia, que nem o carnaval. Carnaval, nem se fala carnaval dentro da minha doutrina, não tenho nada contra. Mas, e aí eu falei assim, a escola lá, ela é laica e é só uma brincadeira, DJ, não sei o quê, né? E eu falei assim, vou comprar uma fantasia pros meus filhos. Olha aí, não tem nada a ver, eles só vão brincar. Aí, na hora, o Espírito Santo falou no meu coração, passou a vida inteira sem usar, sem ir pra carnaval. Aí agora, porque a escola disse que é só uma brincadeira, você vai jogar fora todo o seu propósito. Por quê? Porque se eu usar hoje, meu filho de 7 anos, ele vai falar, mãe, você já comprou fantasia pra eu usar no carnaval, agora você não quer que eu vá? Porque eu nunca vou proibir meus filhos de fazer nada quando eles estiverem adultos. Mas eu dei o exemplo de que não fui, nunca influenciei. E as outras pessoas estão vendo também. Você imagina? Aí a minha igreja também tá vendo. Eu tenho bastante irmã que me segue, admira meu trabalho hoje. E aí eles vão falar, né? Ó, irmã, aquele dia seu filho tava no carnaval. Esses dias tava vestido do irmão da Wandinha no Halloween. Então, assim, você não é aquilo que você fala. Isso. Então, você tem que ser o que você fala. Né? E eu acredito que a autoridade para falar sobre você conseguiu na internet assim, né? Você não é a pessoa que você é. Por quê? As pessoas vão te respeitar porque você vive aquilo que você prega, né? Porque isso te dá uma autoridade eu tenho autoridade para falar dessa forma porque eu vivo aquilo que eu falo. E uma coisa que é muito importante as pessoas saberem é respeitar o estilo de vida de cada um. Ok, você gosta disso? Ótimo, seu estilo de vida. O meu é esse. Então, só respeito o meu estilo de vida e a vida segue tudo bem, né? Sobre isso que você falou de influenciar o filho, né? Essa semana mesmo eu vi um vídeo, eu não me recordo o nome da pessoa que publicou lá esse vídeo, que ele conta uma história falando assim, que se existisse uma regra, uma lei, tipo na época de Moisés, né? Que se a pessoa cometesse algo errado, um furto, teria que arrancar os olhos dele. Aí o cara falou, não, tranquilo, beleza, por mim tudo bem, uma lei dessa. Tá, e se chegasse, se essa pessoa fosse o seu filho,
chegasse e falasse, se ele furtou, você teria coragem de arrancar, você sendo rei, você teria coragem de arrancar o olho dele? Ele falou, bom, aí nesse caso eu dava um jeito de mandar ele para fora, fazer outra coisa. Aí ele falou, mas só que você não quer poder olhar no olho dele e dizer, meu pai, ele é honesto, forte, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Você vai estar falando algo, seu filho vai falar, mas minha mãe fala isso, mas só que não é isso que ela vive. Então, eu acredito, Débora, que é isso que você transmite, é o que te dá autoridade para ser respeitada, para ser procurada, porque as empresas, elas procuram profissionais responsáveis, né? Para associar a marca dela. Né? Eles estão muito, tem empresa que fala, não vou divulgar, a pessoa tá bombando ali, tem mais de 100 mil, mas não é o estilo que faz com a minha empresa, né? Isso, não associa com a marca da pessoa. E não é interesse, né? Eu acho que é o propósito, né? Eu sempre quis transparecer. Às vezes dá uma vontadezinha, assim, de, né, fazer uma make, que nem agora eu tô natural. Sem filtro. Mas eu tento, como que eu vou dizer? Não ser a Barbie Girl. Não sou a Barbie Girl. Porque dá trabalho. E não é isso que Deus quer também, que a gente seja diferente, né? Não sou nada coisa. Acho que as mulheres têm sim que pintar cabelo. Tem que... Vai fazer inteligente, faça. Vai fazer uma academia. Quer fazer uma abdominoplastia, faça. Se cuide. Sem escandalizar aquilo que você está. Então, sou católica. Minha igreja não proíbe. Vai ser feliz. Mas se você estiver dentro de uma doutrina, tenta seguir. Porque o Deus é o mesmo. Então, você fique onde você se sente bem e que a palavra de Deus está ali. Por exemplo, eu sou batista. Eu já fui batista. Na Batista eu pintava o cabelo, podia usar maquiagem. Mas você tá servindo ao Senhor? Tá bom. Você tá sentindo que tá faltando alguma coisa? Então procure o propósito de Deus, né? Você aguenta uma doutrina igual a congregação? Vá pra congregação servir ao Senhor. Então, esse é o mais importante de todos, né? Não saia fora daquilo que você acredita, porque você está sendo, não é hipócrita, mas você está passando uma falsa imagem, independente de ser influencer. As pessoas estão te olhando, observando, dentro e fora da sua casa. E como que você olha, assim, para daqui uns 5 anos? Como que a internet vai continuar, assim, influenciando as pessoas, ou quais são, assim, como que você consegue enxergar esse mundo que você está, né, da internet, daqui uns 5 anos? Eu acho que daqui 5 anos vai estar um pouco diferente a rede social. Tem muita gente aí querendo ser e às vezes não entendeu o que é ser influencer, né? Acha que é só ir lá jogar as coisas na internet. De qualquer jeito. Isso, e às vezes queima também a gente como profissional. Mas eu acho que o Instagram, ele não vai parar, assim como o jornal até hoje. Tem gente que lê jornal, né? Falava que o jornal ia sumir, que o rádio, você lembra? Ninguém completou 100 anos no Brasil. Ninguém vai ouvir rádio, gente. Tem internet hoje. Eu só ouço rádio dirigindo. Sim, né? Também. Então, eu acho que o Instagram, ele não vai sumir. O TikTok tava competindo com o Instagram, né? Um forte concorrente. Aí o Instagram foi lá e mudou e mexeu. Mas eu acho que é uma profissão, assim como daqui 5 anos vai ter milhares de profissões relacionadas à internet, então só tem a crescer. O que eu deixo de dica, e também não sei se daqui 5 anos eu vou ainda ser influencer, eu quero muito continuar. Até meu marido fala assim, hoje você é teacher, hoje você é influencer, mas o seu foco financeiro é teacher, mas eu te vejo futuramente como influencer. Então, eu acredito que, assim, o futuro é digital. Terra, quem sabe, o futuro é digital, né? A gente sabe disso. Hoje em dia, a gente não vive sem um celular. Você dorme abraçado. Tem muita gente que hoje em dia sabe onde ele sai sem óculos. Eu já saí sem óculos, mas não saí sem celular. Então... Mas não voltou pra pegar o óculos. Se fosse o celular, voltava pra pegar o celular. Com certeza, né? Então, eu acho que é isso. O futuro é digital, né? Vai ter... Sim. E hoje, as pessoas que ainda não entenderam isso, elas estão atrasadas, super atrasadas, né, Débora? Tem empresas, e até profissional liberal, que ele fala, não, eu não nasci para ficar com a minha cara na internet. As pessoas, elas precisam de um profissional como você. Por exemplo, tem microempreendedores, tem profissional liberal que resistem colocar a cara ali na internet, fazer um trabalho na rede social. Porque a rede social, gente, ela é uma rede de relacionamentos, né? A gente tem o pessoal, mas tem a internet, a pessoa ela tem que estar lá, né, com a empresa dela, né? Então, precisa desse profissional da Débora. Quando eu comecei, eu dava dica... Não, mas eu também dou dica. O legal é que a gente... Olha, empresas, né, por favor, please. eu fecho a parceria. Hoje eu não faço mais isso, porque eu acho que tem gente que acha que você tá querendo mandar no negócio dele. Entendi. Mas eu fazia uma análise de marketing daquela empresa. Por exemplo, eu via que ela poderia ter um potencial de crescer. Tem um potencial. E eu dava dica, eu fazia uma análise e falava, olha, você podia
quero fazer isso, aquilo. E eu via que tinha gente que não fechava mais, continuava a parceria. Entendi. Ela achava, assim, que eu queria dar palpite. E quem ouviu o palpite hoje deu uma voada. Deu uma voada. Né? E Que assim, bom. não pode ter vergonha, só que também não é fácil. Isso. Tem muito profissional hoje que não vai pra internet porque ele acha assim, precisa editar, Aham. aí precisa ficar escrevendo, aí precisa ficar entrando. Os adultos da maioridade, principalmente, que são os que menos acessam, eles acessam o TikTok, porque é só entrar e ficar assistindo. Mas eles não têm uma rede social, porque eles têm medo. Tem muito idoso hoje, principalmente minha mãe, que acha assim, que se você postar lá, alguém posta, tá com raiva, amanheceu mal, e posta assim, odeio, você vai pagar o que você fez. Aí minha mãe abria o dela, ela falava assim, tá falando pra mim. Aí essa pessoa tá caçando briga comigo. Falei, mãe, a pessoa tem 1.000 pessoas no Instagram dela, será que é pra senhora? Então, assim, não quero mais. Caçando briga. Outra coisa, vai roubar minha senha, né? Vai ter acesso. A insegurança ainda de estar na rede social. Mas tem que estar. Quem não é visto, não é lembrado, isso é fato. Então, você tem que estar aonde o seu público está. E hoje, quando a pessoa não está... Hoje em dia, ninguém está no sofá assistindo mais a propaganda da televisão. A televisão, porque a televisão hoje em dia nem tem mais e coisa... por isso que a televisão está aqui, ó, na internet. Também está na internet, exatamente. Ela está lá, mas muitas coisas, os conteúdos dela estão na internet. Mas você não vê um jovem, por exemplo, ligado, sentado assistindo. Ele está no quarto, que nem você está falando, ali, ó. E a maioria das vezes na rede social. E não é conversando, é olhando a vida dos outros ou produtos e coisas. Então, e quanto mais você posta, mais as pessoas te veem. Isso é fato, tá? Então, não tem uma regra para postar, não tem quantidade de postagem. Poste, alguém vai ver. Alguém vai ver. É uma vitrine ali que podemos dizer bem mais em conta do que na época da televisão. Gente, na época da televisão, para colocar um merchan, era só as grandes empresas, caríssimo. né? E hoje é gratuito, né? Hoje a rede social, você alcança um número de pessoas. Aí você está falando aqui, a sua rede social, tem gente no Japão, tem gente na Inglaterra acompanhando você. Né? Então, é esse engajamento que você pode ter com a sua empresa. Exatamente. Bom, Débora, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Se tiver algo que você quer falar ainda, se tem alguma coisa que você quer compartilhar, fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, né? A Geise viu que é ser, né, a realidade da mãe aqui. A gente não precisa postar, é só entrar no meu Instagram que vocês vão ver como é estar aqui, como é que foi para estar aqui nesse momento de paz, né? E não é impossível. Mulheres que queiram realizar, que tenham sonhos, não sonhe, realize, corra atrás, planeje, porque a vida é feita de planejamento. Quando você faz uma coisa por fazer, dá nisso, né? Olha, desespero. Mas no final, com Deus, dentro do seu planejamento, coloque Deus, planeje, ore e fale assim, eu quero Deus, eu vou fazer se o Senhor me der. Ele vai te dar, você vai ser realizada, vai ser feliz e vai dar tudo certo, tá bom? Que bom. Com propósito. Obrigado mais uma vez aí. E, né, entrem lá no YouTube, né? No YouTube. Então, assistam o podcast, sigam lá a Conexão Ágape, que Deus abençoe muito sua vida. Amém. Obrigada, Débora, pela sua participação, né? Só nós sabemos o que foi para Débora estar aqui hoje, mas tudo bem, isso vai para os bastidores, sinal de que é bênção, né? Sim, Deus queria muito. Deus queria muito esse bate-papo. O inimigo tentou derrubar, mas não conseguiu, não. Ficou confundido, como Ficou. Mas, assim, é muito bom ter esse bate-papo. Você está convidada para vir quantas vezes você quiser, né? Compartilhar aqui o seu conhecimento e que você continue aí, trabalhando com propósito, Deus continuando abençoando sua vida, que a gente possa daqui 2, 3 anos, né? Se reencontrar com aquilo que era o que era plano hoje, né? Já seja uma realidade. Exatamente. E que a gente possa continuar sendo parceiras aí, Amém. né? Porque eu sempre falo que aqui no nosso canal a gente quer compartilhar boas histórias e sempre trazer algo que vai edificar a vida das pessoas. Porque, principalmente mulheres. As mulheres precisam ajudar outras mulheres. As mulheres têm que parar de querer... Porque muitas vezes a pessoa ela critica o trabalho da outra por simples por simples vontade de criticar. Não, você tem algo legal da sua amiga para compartilhar? Compartilha, curte, comenta, né? Se tem algo legal, sua amiga tá com um empreendimento, tá com um negócio... Curte, comenta, compartilha. Né? Compra, né? Compra, incentiva. As pessoas se veem como uma concorrente. Dizem que não querem ter o que você tem, querem que você não tenha. Isso mesmo. Isso é errado, né? E aí eu vou voltar no assunto, eu acho que isso vai abençoar a vida de quem tá assistindo, que eu lembrei. Parece que a gente tá falando de um mundo maravilhoso, né? Alice no País das Maravilhas. Mas quando a gente serve a Deus, vem muitas provas. Sim. E hoje eu vejo muitas mulheres com depressão, oprimidas, em relacionamentos tóxicos,
tóxicos, ou elas mesmas conseguem se entrar num buraco sozinha, porque a gente consegue, né? É incrível como a gente consegue se afundar sozinha, não precisa ninguém afundar a gente. Você quer arrumar então, se você estiver aí num num momento de tristeza, de depressão, você, eu sirvo a Deus, mas não tá dando certo a minha vida, meu casamento tá ruim, eu não suporto mais meus filhos, eu quero sumir, quero desaparecer, ou já passou por algum trauma, tem muito trauma psicológico, muito trauma de traumas mesmo, porque eu já passei, já cheguei aí, incrível, gente, mas eu já fui em psiquiatra, meu psiquiatra, doutor Ricardo Macedo, maravilhoso, né, tomando remédio para ansiedade. Então, assim, não é uma perfeição. A Debbie, que tá aqui, não é perfeita. Tem coisas para segurar toda essa emoção, mas não desista. Então, procure um médico, não tenha vergonha de dizer, eu sou louca, não sou louca, né, então, assim, procure ajuda, ignore pessoas que são tóxicas também, porque às vezes as pessoas te tratam mal, você vai num lugar, elas não falam com você. Não pense que comigo é diferente também, às vezes, né? Não sou estrela, né? Não brilho, mas sou apagada às vezes. Mas a gente continua. Sim. Porque é você e Deus primeiramente. Sim. Então, eu queria deixar esse recado também, porque parece assim que a gente só falou de coisa boa, mas tem um lado ruim também que faz somar. Porque tudo que Deus coloca na nossa vida de prova é para ser aprovado. Amém. Então, você também vai ser provada. Não desista, não desanime. Isso aí, mulheres. É se fortalecer. A caminhada é assim, se você tiver foco, aonde você for, na hora que você pensar em cair, pede ajuda. E a vida é isso. A frase minha é, juntos somos mais fortes. Aí, a minha frase de vida é, juntos somos mais fortes. Mas é verdade. Então tá bom, Débora. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Então você, eu tenho certeza que foi muito edificada com esse bate-papo, com essa entrevista, com essa conversa. E claro, outras pessoas precisam também conhecer a história da Débora Escola. Mas obrigado pela sua participação e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, bye, bye.